3 volts, que fazem uma potência razoavelmente boa, que vão ser ligados numa ponte H para controlar o robô, igual tá falando aqui no guia. O guia vai servir bem como uma base. Ele ainda pode ser feitas modificações nesse guia. Mas por causa que a gente sempre está tentando melhorar tanto o robô, tanto o campo, tanto a estrutura, a carapaça que ainda não está incluída nesse guia, a gente ainda vai incluir, com todo o seu guia de montagem. Ela é feita em MDF, eu acho que o próprio Cefet já vai. Aqui no próprio Cefet tem uma unidade que faz o corte, então a gente já vai meio que possibilitar bem o caminho para todas esses componentes. Parreira, te dá mais alguma coisa para falar? Mais sobre a visão computacional mesmo, que caso alguém tivesse alguma dúvida de como que funcionaria na prática a movimentação dos robôs no jogo, você desce lá, Vinícius. Só para falar isso rapidinho. Deixa sim, pode deixar. Deixa eu aqui. Vocês viram as funções aí. Aqui é a parte da. O jogo, então, igual eu falei, vai ser dois robôs, 2 contra 2, e vai, assim, até agora, a gente chegou falta fazer uns testes ainda, mas por enquanto vão ser 2 câmeras pro campo. Cada uma vai orientar a movimentação de um time. Elas vão ficar do lado opostos do campo, que aí não vai precisar ter duas lógicas de programação, dependendo se estiver atacando ou se estiver defendendo. Essas fórmulas aí que o Vinícius está mostrando, elas que são as formas de identificação. Podem estar olhando, achando confuso, assim, mas nada disso vocês vão mexer, assim. Tudo vai chegar pronto para vocês e a informação que vai chegar para vocês fazerem a estratégia de vocês, é as coordenadas dos robôs, as coordenadas X e Y. E a orientação deles, dependendo por onde que eles estão virados. Alguém aqui participou das últimas competições que tiveram? Simulação? Eu assisti o vídeo que vocês recomendaram a respeito, né? 1h40, que era do ano passado, foi simulador, né? No iBot, certo? E no Isso. caso lá, o desafio lá era programação mesmo, né? Você conseguia fazer o código em C ou em Python, e aí a pessoa Não basicamente era, com um código mais eficiente, né? assim, tinha também esse desafio de programação, uma coisa que era mais complexa, Uhum. Esse ano vai ser mas menos? vai ser menos, porque vai ser uma coisa mais prática. Entendi. E Então, não precisa mais prática aprofundar, não, por né? Mas exemplo, pode falar. eu que não sei programar em C, por exemplo, ainda. Não, não, Não vou precisar aprofundar tanto em C, não? Ou em Python? não. É uma coisa bem simples. Tem até vídeos no canal do Pet mesmo que explica a programação básica, coisa que a gente vai usar, que é coisa de Sim. for, de if, de Sim. repetição, de Eu vi isso condição, aí. coisas simples. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, pode ver esse vídeo lá, tá? Em C, C++ e Python, se eu não me engano. Tá bom, o esquema esse ano, então, E mais é estratégia, basicamente. isso. Porque também vai demandar um entendimento um pouquinho da parte física do robô, né? Dos componentes, dos controladores, como vai ter uma aula de construção assim. Não vai ser uma coisa muito focada na programação em si. Vai ser mais nessa estratégia de jogo, na construção do robô, para regular os sensores e montagem, essas coisas assim. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a competição, sobre o funcionamento? Quer falar alguma coisa sobre o guia? Sobre as peças que vão ser utilizadas, as próprias equipes que vão ter que estar adquirindo as peças ou vocês vão estar fornecendo elas? Não, não. Vai ter as equipes, não. As peças vão estar aqui, vocês vão só ter o trabalho de montar. Elas não estão aqui ainda, elas não foram compradas ainda, mas até a parte da montagem, as aulas de montagem, elas já vão estar disponíveis. Entendi. Porque falaram que as equipes iam dividir o valor das peças, mas isso aí não vai ser o caso mais, não? Como é que é? No caso, sim, cada equipe vai Ah, vai ser isso? Desculpa, né? acho Eu que achei que sim. Isso, é, Isso. desculpa. Cada equipe vai ser o seguinte: vão ser divididas entre equipes de 1 a 6 pessoas, que cada equipe vai comprar as peças dos robôs, que vai trazer aqui no dia da aula de montar na oficina de montagem. A gente vai instruir como que monta. Tanto que aqui tem até um guia sobre os Os valores, que foi valores, é. os valores, Entendi, e desculpa. Foi mal. Meu único medo é que alguma dessas peças seja da China e foi do ano passado, né?
E as taxas do ano passado estavam bem diferentes, de importação. Não, tanto taxa de importação, tanto que é uma coisa que a gente vai trabalhar, que a gente vai tentar fazer com que a gente feche um pacote para, por exemplo, comprar várias Ah, equipes de uma vez verdade. só para diminuir assim a Uhum, taxa. Diminuir o frete, tanto a taxa. Mas daqui, uhum. por exemplo, tá um guia de todas as os valores, tudo certinho. Isso era É, dividido entre se os. juntar 6 pessoas aí e dividir 305 por 6, não aperta não, fica tranquilo. Fica também. A gente, no prédio também será fornecido um robô reserva. Caso algum robô dê problema no dia da competição, será fornecido para auxiliar. Também, caso dê algum problema de componente, o PET também será. Não é necessário montar 3 robôs, por exemplo. O PET também fornecerá um robô, que será disposto para 12 equipes, tanto para uma equipe, tanto para outra, caso dê algum problema. Além do mais, a parte da comunicação em si, como que eu estava informando? A comunicação em si também é uma coisa muito simples. Seria uma plataforma, literalmente, a parte da visão computacional, como o Felipe explicou, o Felipe Barreiras explicou, será mandada para um arquivo em nuvem, que será um arquivo em nuvem local. Esse arquivo em nuvem local, o ESP, ele tem acesso a ele, no qual o ESP ele vai acessar essa informação nessa nuvem, esse arquivo em nuvem, e vai fornecer como já vai estar todo identificado em tópicos. O que cada posição X, a posição Y do robô 1, e a rotação, e o, a orientação dele, posição X, posição Y do robô 2, assim diante, como está demonstrado nesse código aqui. Ó. Coordenada X do robô 1, Y do robô 1, coordenada X do robô 1, rotação do robô 1. Agora, o que seria essa rotação? Seria para a gente saber se o robô está apontado para frente ou para trás, que como que nessa LandMaker aqui, ó, a gente mostra para vocês, igual nessa LandMaker aqui, onde tem esse círculo é para definir a rotação. Aí, no caso, cada equipe terá 2 quadrados, 2 retângulos, onde cada robô terá um retângulo da mesma cor, porém o círculo que vai estar disposto na parte frontal do robô, ele será de cor diferentes, para assim fornecer a identificação e a diferenciação de cada robô. Essas informações chegarão no ESPS, igual está mostrado aqui na parte de cima, onde que. Volta aqui um pouquinho. As informações chegarão em forma de tópicos, que é literalmente. Chegarão em forma de tópicos e você já receberá a orientação de cada robô. Só que essa parte será tudo tratado para a gente. Vocês também terão acesso a essa parte, porém, essa parte de comunicação em si, da captura dessas coordenadas, já será feita com uma biblioteca à parte, que a gente já vai fornecer, para facilitar também, já que é uma parte que é uma programação um pouco mais pesada, que requer alguma pesquisa a mais, e como que no nosso intuito, que vai ser fornecer uma competição, que, mesmo para as pessoas que nunca tenham visto, é mais viável a gente trabalhar de uma maneira mais simples, onde que já vai ser trabalhado somente mais a função de estratégia, que será muito evidenciada, né, ao longo da competição, como estratégia de passe, de goleiro, de função de ataque, de defesa. Igual o Parreiras falou, a utilização é que, como está aqui no eBooks. Deixa eu só transferir a tela aqui, um minutinho para vocês, para mostrar no Inbox como que mais ou menos vai ser fornecido. Igual aqui está mostrando no Inbox, onde que são 4 robôs, igual os círculos que o Parreira falou, o campo. O campo será praticamente não o mesmo, né? Mas o modelo do campo em si será muito próximo a isso. Onde aqui, ó, igual estava falando sobre ter uma roda somente orientada, só que como que o nosso robô, ele teve um. Por causa que esse chutador aqui, ele não é tecnicamente ligado a nada. Ele só é. Ele é um chutador técnico que somente para demonstração, já que o robô todo já teve todo o seu trabalho de programação feito pelo próprio simulador. Não foi ser necessário a inclusão dos cabos, nem nada em si. É tudo aqui somente meramente ilustrativo. Porém, tudo funciona. Tipo, funciona, porém não funcionaria no meio físico, posso dizer. Tanto o chutador. E o nosso chutador ele é um pouco diferente, como foi mostrado. E aqui, como que tá? Como que tá? Essa LandMaker aqui em cima do robô, que é usado para identificação e tudo mais. Mas no caso serão 2 robôs. 2 robôs para cada time e uma bola. A bola é magnetizada e a gente vai conseguir trabalhar todo esse sistema, sendo o campo
em si, seguindo mais ou menos o mesmo modelo, com uma pequena barreirinha para impedir que a bola saia para fora, sair para fora, sai, a bola sai. E é isso, tecnicamente. A gente vai. Ô, ô Vinícius, Oi. eu tava vendo no simulador do ano passado, esse chutador aí, ele faz o movimento de chutar de baixo para cima, né? E tava explicando que a distância da bola da garra fazia diferença, né, a trajetória da bola. Esse Sim. ano o pistão vai ter movimento frente para trás apenas, vai ser de baixo para cima, não? Esse ano, o pistão vai ter um movimento somente de frente para trás. Ou seja, a bola Entendi. não Então a vai. trajetória da bola vai ser mais previsível. Vai ser mais previsível. Não, mais previsível assim, né? Por causa que, como a gente tá no meio físico, Sim, é claro. qualquer coisa pode interferir A na. força do pistão vai poder ser controlada também? Creio que Ou não. O não? pistão ele tem uma Uhum, função única, já que é um pistão pneumático. Se eu não estiver sim, enganado, se o Renato estiver aí, ele pode até corrigir a gente. Renato Camus, entendi. que é o nosso orientador. É um pistão que vai fazer uma força somente horizontal, Ô, que, como você falou, vai Vinícius, deixar mais previsível em si. ô, Vinícius, Oi, tá me ouvindo? estou sim. Então, deixa eu tentar esclarecer um pouco essa parte que eu acho que é interessante. Bom, Deixa eu só abrir ali, Renato, a parte do robô para eu mostrar para eles como que é o chutador. Vai ficar até mais fácil para você explicar. ok. Aqui, ó, pode falar. Já estou aqui na parte do chutador. Calma. Cadê a visão? Então, os alunos do segundo período, né, de uma disciplina lá que é Introdução à Prototipagem, né, eles tiveram essa tarefa de fazer adaptação do robô, né, do robô seguidor de linha e navegador no labirinto, era o desafio antes da pandemia, né, do projeto Sementes da competição, para um robô de futebol, né? E aí eles fizeram a primeira tentativa, meio que copiando o modelo de chutador lá do simulador do Boltz, que é baseado em servomotor, aquele mesmo motorzinho de modelismo e tal, né? Eles fizeram essa implementação, mas só que o robô acabava empurrando a bola. Ele não tinha uma força assim desejável, né, para poder chutar a bola como a gente gostaria. Aí eles fizeram uma segunda proposta, né, que seria usar motor de corrente contínua. Mas essa apresentou um outro problema, que era a falta de definição de um posicionamento, tipo uma referência, né? O motor de corrente contínua ele é muito barato, tem um bom torque, resolveria o problema da força do chute, mas ele não tem uma posição de referência. Então, não dava um controle, né, do chute satisfatório. Aí a terceira abordagem, né, foi usando um solenoide, que é usado em campainha, né? Então é uma bobina, um atuador eletromecânico, que é uma bobina com um núcleo. E esse ligar e desligar a bobina, né, ela faz com que haja esse movimento linear do núcleo, né, do êmbolo do solenoide, dando o chute. Até o vídeo lá de convite para apresentação, para treinamento, mostra lá que essa opção, né, deu um bom torque e, ao mesmo tempo, ela tem um bom controle, né? Por quê? Vocês estão vendo? Mostra aí, Vinícius, a parte do banco de capacitores. Então, você tem esse banco de capacitores aí que você pode imaginar como se fosse. Não tem aquela caixinha acoplada de descarga de vaso sanitário?
esse banco de capacitores funciona de uma forma análoga. Ou seja, você tem as baterias, mas as baterias fornecem só 7 volts. Isso é pouco para fazer um chute eficiente, né? Vai lá no diagrama elétrico para eu explicar lá. Aumenta aí para o pessoal conseguir ver. Pode aumentar. Aí, um pouquinho mais para a esquerda, para o outro lado. Aí tá vendo que as duas baterias elas fornecem 7 volts? Um pouquinho mais para a esquerda, para o outro lado. Aí. Esse primeiro VCC aí, 7 volts, né? Essa tensão é baixa para acionar o solenoide, né? O solenoide precisa de no mínimo 24 volts. Então é usado esse bloco aí, né, que é esse step up, para aumentar de 7 volts para 32 volts. Beleza? E aí tem um resistor também de 100 ohms para limitar a corrente de carga do banco de capacitores, que são esses 4 componentes aí, né? Então, o que acontece? É igual o seguinte, é como se as baterias fossem a caixa d'água da casa, né? E lá no vaso sanitário tem a caixa acoplada, que é o banco de capacitores, né? Então, as baterias podem carregar o banco de capacitores com uma energia, né, a partir de uma corrente baixa. Aí vai demorar lá, por exemplo, só para ficar um exemplo didático, 10 segundos para carregar o banco de capacitores de 0 a 32 volts. Ok? Se você deixar carregar completo os 32 volts, quando for acionado essa chave digital aí, que é esse MOSFET, né, o IRF 540N, quando essa chave for fechada, você vai acionar o solenoide, que é esse JF 0530B, com o máximo da energia. Então, você vai dar o chute mais forte que o robô consegue. Tá? Mas Então, só que, tecnicamente, dá pra controlar a força do chute, né? claro, dá sim, É, perfeitamente. Se é você só você. carrega 5 segundos, metade da carga do capacitor, você vai ter um chute intermediário, com metade da força máxima. Então, você controla a força do chute pelo tempo que você carrega os capacitores. É uma maneira bem simples de resolver o problema. Essa é uma forma. Tem a segunda forma, que é você controlar a largura do pulso que aciona esse terminal G aí do MOSFET, do IRF 540. Tá vendo que tem um terminal 3? Abaixa um pouquinho aí, Vinícius. Esse terminal 3 ele sai lá do pré-amplificador, que sai do ESP32, tá vendo? Então, aqui, se você tem ele, por exemplo, você tem um capacitor, o banco de capacitores carregado com a energia máxima lá, os 32 volts, né? Se você der um chute com um tempo, por exemplo, de 1 segundo, vai ser o chute mais forte que o robô consegue dar. Mas se você controlar esse tempo que você fecha a chave e abre, por exemplo, em vez de 1 segundo, meio segundo, você vai conseguir chutar com metade da força. Então, na verdade, tem 2 formas de você controlar a força do chute. Ou o tempo que você carrega os capacitores, ou então o tempo que você liga a chave para acionar o solenoide que faz o chute. Beleza? Uma coisa Então aqui a que eu queria. história foi essa. Obrigado, viu, Renato, por explicar aqui pra gente.
Por Mas nada. até mais alguma coisa aqui que eu queria acrescentar para vocês é que grande parte do desenvolvimento que já foi feito no Buds pode ser usado nessa competição de agora. Uma vez que a parte da estratégia em si, ela é muito parecida, já que a simulação, ela era muito boa. Então, a gente consegue meio que quase que replicar o que foi utilizado nela. Então, não foi um tempo que a gente meio que... Então, tudo que já foi desenvolvido também pode ser utilizado. Tanto a parte dos vídeos que vocês podem usar até como referência para buscar uma estratégia diferente do que vai ser abordado. Por exemplo, lá nos vídeos, lá nos vídeos que a gente forneceu para vocês, era uma outra equipe que estava trabalhando. Ocorreu uma grande mudança na equipe do próprio patch. Então, algumas estratégias de lá podem ser diferentes das estratégias que a gente vai apresentar para vocês. O que pode resultar de um resultado diferente, tanto uma melhor. Pode apresentar até mesmo uma melhora em relação ao que a gente irá apresentar. Então é muito importante que a gente, como posso dizer, aprenda muito com o que foi usado no simulador, nessa utilização e tudo mais. Se alguém tiver mais alguma dúvida relacionada ao eBuds, ao como que vai ser a plataforma, como que a gente vai realizar a competição, o guia, o treinamento, alguma dúvida que será feita durante o treinamento, pode perguntar. Usar o e-bots assim, igual você falou, é muito bom para aprendizado, mas ele não tem uma curva de aprendizado meio alta, não, pra você entender como é que ele funciona. Por isso tem uma curva de É, aprendizagem muito alta. Porém, porque a eu, gente já. eu, eu, eu assisti o vídeo explicando e eu vi a floresta dele lá, né, de cada componente, extremamente complexo, né? É É, exatamente por isso mesmo que a gente está optando pela mudança por para o meio exemplo, físico. uma das coisas, por Que exemplo, que não vai ter que preocupar vai ser o atrito com o campo digital, né, com a arena. Isso agora é é, físico, não precisa é mais se preocupar com físico. isso. Então é É, uma coisa que já vai realmente acontecer de forma, como pode dizer, porque natural, né? esse vídeo que eu vi Exatamente. ali, eu fiquei meio assustado, porque o cara foi apresentando na arena, eu falei, caramba, cara, muita coisa. Não, no caso mesmo, que dali é só Ô, para a gente Michel, mostrar para vocês como que era utilizado Sim, no né, outro entendi. É. ano. E utilizar também como Não aprendizado. era pra eu Como é fazer tudo, né, que era mais pra entender. realmente. Era mais para entender como que foi utilizado. Tipo assim, não valorizar o que já foi feito. Não valorizar em Uhum. si. É para apresentar o que já foi feito, como que era antigamente. E a gente tentando apresentar uma nova proposta, que é para, no meio físico, mostrar as novas dificuldades que vai ter nesse meio. Essas coisas. desculpa, Vinícius. Ok. Só também tentando complementar um pouco aí, por conta do seguinte: essa iniciativa, né, do desafio do futebol de robôs, ela não foi a gente que criou, claro, né? Existem aí competições oficiais, né? Como, por exemplo, da I3E, né? Da CBA, que é brasileira, da LARC, que é latino-americana. Então, por exemplo, só na competição brasileira de robótica tem 5 modalidades de futebol. Futebol de humanoides, futebol mid-size, que é o mais avançado. Depois eu vou deixar um link de vídeo para vocês verem, né? É muito legal, só que são robôs assim, cada robô custa na faixa de R$ 10.000. É muito bacana, mas, né, tem esse lado do custo, da parte financeira, que está distante da gente. Então, o que a gente tentou propor, né? Tentou propor uma coisa que seja interessante, que seja útil, né, para o aprendizado e para motivar vocês a buscar conhecimento e aplicar conhecimento, e, ao mesmo tempo, algo que fosse realizável, ou seja, que tivesse um custo mais baixo, né? Enfim. Então, o que acontece? Ah, o início desse desenvolvimento, né, nos 2 últimos anos, foi utilizando simulador, que tem muito recurso, né? E o custo é praticamente zero. É praticamente ter um computador, instalar e mexer, né? Então, foi feito muita coisa nesses 2 anos. No primeiro ano, com mais dificuldade, com erros e acertos,
que foram sendo melhorados e que a gente acha que ficou muito bom o ano passado, né? Você participou da competição no ano passado? No caso, eu tava comentando, não participei, não. Não, né? Eu Ah, só vi o vídeo a respeito, né? Que vocês recomendaram ver. E, sim. pra eu ter uma noção. Então, o que que acontece? Muita coisa do futebol de robôs foi implementado e está pronto lá a programação, o funcionamento, né? As funcionalidades, já está pronto lá no iBots. Então, por um lado, é não deixar para trás um monte de coisa que já está pronta e pode ser facilmente transferida, né? Ou adaptado para o futebol de robôs real. Segundo motivo, é porque nas competições oficiais se trabalha assim, né? Se trabalha com simulador, porque é muito mais disponível do que o robô real. Por exemplo, a equipe tem 6 alunos, né? Todos 6 podem trabalhar em paralelo, ou pode escolher 3 para mexer com a simulação, os outros 3 vão mexer mais com o robô físico. Ou seja, aí cada equipe, quando elas forem se formando, né, vão escolhendo aí os papéis e as estratégias que melhor convir, né? Bom, então, se a gente está tentando fazer uma competição, né, um desafio de futebol de robôs, o melhor é já tentar fazer parecido com as que já existem. E as que já existem trabalham assim, trabalham com simulador, até mais tempo com simulador, né? Mas trabalham também a parte do robô físico, claro, né? Porque a competição vai ser com os robôs reais, né? Então, é mais nesse sentido. Aí, é muita coisa e eu fiquei assustado. É claro, né? Isso é mais que esperado. A gente tem de hoje, né? Até final de janeiro, ou última semana de janeiro, ou primeira semana de fevereiro do ano que vem. Então tem bastante tempo aí, né? Para ir aprendendo as coisas aos poucos, né? E não ficar tão assustado. Quando a gente tem que aprender, por exemplo, a ler e escrever, eu acho que quando a gente tem as primeiras noções, parece que é uma coisa absurda. Como que eu vou conseguir ler e tal? Mas aos pouquinhos você vai aprendendo e quando você aprende, aquilo passa a ser a coisa mais simples do mundo, né? Mas precisa de ter paciência para ir aprendendo aos poucos, é claro, né? Então tem que ter uma certa dose de esforço e também de paciência para saber que é um processo, tem que ir aprendendo aos poucos, né? Mas que vai ter ajuda, né? A gente vai tentar ajudar ao máximo, entregar muita coisa assim, meio que pronta, né? Que também não vai ser uma coisa inútil, porque ter uma coisa funcional e ver o que tem ali e tentar ir aprendendo aos poucos o que foi usado, também é uma boa forma de aprendizagem, né? É uma iniciativa de introdução à programação e à robótica. Então, tem que se buscar assim, uma estratégia que viabilize, né, a iniciativa e que não exija tanto a ponto de deixar vocês estressados ou preocupados, né? É confiar, né, e dar tempo aí ao tempo e trabalhar um pouco também. Acho que é isso. Creio que para o que a gente tinha preparado para o encontro de hoje é isso, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, que quiser que seja esclarecida, como que não tem, queria agradecer a todos vocês. Essa foi a nossa primeira aula. Semana que vem terá uma próxima aula e é isso. Acho que, primeiramente, muito obrigado por assistir a aula de hoje. Agradeço também ao Renato que deu uma ajuda que a gente sobre a explicação do nosso chutador.
Então, muito obrigado. Tenha uma boa noite a todos, tá? Ô, Vinícius, as aulas vai ser a quinta às 7, né? Só pra relembrar aqui. A gente vai abrir uma. A gente pode ter qualquer coisa, se não for uma. Se não for bom para todo mundo, a gente pode abrir uma nova votação para decidir o dia melhor para aula. Entendi, Melhor então dia para bacana. aula. Muito A gente obrigado, viu, pode, gente? a gente pode esperar aí uma aula por semana, né? Pode. Nesses primeiros dois encontros, Beleza. sim. Esse primeiro e segundo encontro, sim. Depois vai ter uma pausa por causa do fim de semestre. Mas creio que seja isso. Muito obrigado, viu? Beleza. Então, a todos uma boa noite. Obrigado, Boa noite. gente. Boa noite.